Muito boa noite. Meu nome é João Silvério, estou aqui na qualidade de curador da exposição do artista Pedro Tudela, Objetos e Partituras, e em primeiro lugar queria fazer um agradecimento à Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa pelo convite que me foi endereçado para fazer este trabalho de partilha com o Pedro Tudela. Este trabalho tem uma ligação essencial, que é o professor Nuno Crespo, a quem eu também estendo os meus agradecimentos, e ao Pedro Tudela, o artista que já trabalhou comigo, inclusive no projeto Empty Cube, há uns anos atrás, noutros projetos que nos vamos acompanhando e que eu vou acompanhando o seu trabalho com, pelo menos penso que a atenção que é merecida. Esta exposição, Objetos e Partituras, Pedro, tem precisamente esse ponto de partida, que é falar de objetos que estão visíveis na exposição num contexto expositivo particular e das partituras que não estão presentes. Como é que aparecem estes objetos, como é que aparecem as partituras? Depois talvez já possamos falar a seguir do número desse número que está aqui presente, não é? Destas 16 presenças que estão tanto nos canais sonoros como nos objetos. Muito bem, muito boa noite também, e enfim, eu queria estender os agradecimentos, enfim, que já foram feitos também aos alunos que trabalharam comigo neste projeto e que foram absolutamente essenciais. Este projeto é realmente desenvolvido a partir de uma quantidade de momentos e de camadas. Numa primeira fase, houve uma espécie de um call para juntar uma série de partituras, porque a ideia foi juntar toda essa linguagem que é escrita e que naturalmente depois se traduz em som, esse tipo de conversão que existe efetivamente a partir dessa mesma leitura, e estamos a falar inclusive em incluir partituras gráficas, não é só a escrita convencional de música, enfim. E portanto essa conversão que existe qualquer coisa que é escrita, que é gráfica, para o som, era um dos momentos em que eu achei que era importante incluir neste projeto, como digo, em variedíssimas camadas. Há uma premissa que é transversal em relação ao trabalho na sua totalidade e que herda um pouco aquilo que é o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver há muitos anos para cá. Não só a plasticidade do som, mas a questão que existe do espaço e do tempo, não é? Porque é qualquer coisa que tem sido relativamente transversal em relação ao trabalho. Essa questão de uma leitura que permite depois uma consequência ao longo do tempo é qualquer coisa que também existe nas partituras. Bom, então, dissecando um pouco o processo, um dos primeiros momentos foi juntar efetivamente essa quantidade grande, larga de partituras com diferentes tipos como digo, de escrita, mas também de época, de altura, partituras absolutamente recentes, partituras, enfim, que já são de composições clássicas, etc. Portanto, não havia não se fechava num tipo de partitura. Portanto, não houve um programa, um critério inicial estabelecido para a escolha das partituras? Não. Havia a primeira vez que falei com os alunos a apresentar o projeto, enfim, apesar de tudo, houve um desenvolvimento ao longo deste período com os alunos, mas havia uma ideia, não é? E essa ideia, enfim, foi exposta e foi lançada aos alunos. Sempre com a possibilidade de eles poderem também ter, durante todo o processo e os vários momentos, uma atitude quase que de parceria, efetivamente, e não serem meros executantes de qualquer coisa que é pedida. Não é? Sim, portanto é um projeto de relação, um projeto colaborativo. É um projeto colaborativo. No fundo é um projeto colaborativo, efetivamente. Eu pelo menos, enfim, desde o início que tive a intenção e a felicidade de depois poder acontecer.
Mas tu também, desculpa interromper, tu também és um artista que tem feito e tem trabalhado com diversas colaborações ao longo no decorrer da tua carreira. Carreira é sempre uma palavra que eu acho um pouco mais pesada, mas no decorrer do teu trabalho digamos, de 30 anos, houve muitos momentos em que tu tiveste colaborações, parcerias, algumas foram episódicas, foram de momento, outras vêm-se prolongando ao longo do tempo, como com o Miguel Carvalhais, por exemplo, mas voltando aqui ao projeto da exposição, há um processo ou uma metodologia que tu usas para trabalhar as partituras iniciais que se vão transformar noutras partituras. E, simultaneamente, há uma recolha de objetos que tu vais fazendo ou que vão acontecendo, ou que vão sendo encontrados, que são trouvés, que são objetos trouvés. E a colaboração dos alunos passa-se especificamente com, digamos, com a linguagem musical escrita. E não com os objetos. Sim, os objetos eles não têm a responsabilidade dessa escolha. Isso, enfim, lá está. Eu quando disse que trago uma ideia, trago e parcialmente o projeto já está estruturado. Claro. Está completamente. Pode sofrer algumas alterações durante o próprio processo, estas tais diferentes camadas. E sofre. Exato, e sofre. E agora, até agora, quando está concluído, está a sofrer, não é? Isso também é curioso. Bom, mas então, com as partituras, sim, eles tiveram não só na escolha, mas também na execução da interpretação dessas novas partituras. Mas antes disso, é mais uma vez há ali um período em que o exercício que é desenvolvido, que é um exercício olimpiano de cortar ou fragmentar todas aquelas partituras e recompor em novas pranchas, em novas páginas, em novas partituras. E o que é o recompor? É um exercício que tira muito partido do acaso. Eu costumo dizer que é uma espécie de jogo numicado, onde todos aqueles fragmentos ou todas aquelas tiras que fazem parte de universos muito concretos e até identificáveis passam a ter um novo tipo de comportamento porque há novas ligações, ou seja, eu retiro tira a tira, e vou compor uma nova partitura. Defeito de formação, olhar para aquilo como um elemento plástico, muito gráfico. Diga-se que a maior parte das partituras que acabaram por ser escolhidas eram partituras do universo da partitura gráfica, mas não exclusivamente. Dizia eu que não é defeito de formação, quer dizer, é olhar para partituras com um olhar de composição que tem a ver também com o próprio desenho, e houve de facto algo que aconteceu durante o processo dessa recomposição que sofreu uma alteração ao que era previsto, ou seja, houve ali de vez em quando algum tipo de alteração, conduzir para repetição dentro do próprio ritmo da página, densidades, etc. Portanto, tudo que faz parte de um universo que é gráfico, que é plástico, que é pictórico até, e às tantas extrapolar e prolongar tudo que é esse resultado que acabou por acontecer com esse tal exercício, esse jogo. Não é? Enfim, se quisermos, há jogos que ou inclusive partituras que se apoiam efetivamente na questão do jogo. Quer dizer, estou-me a lembrar do shuffle do Christian Marley, que é, por exemplo, um jogo, aliás, fisicamente é um jogo, são cartas, não é? Com uma série de imagens. Mas no teu processo de trabalho e na apresentação que o Nuno fez referência ao som, ao trabalho de som, há um trabalho também de música, mas o trabalho de som eu sempre liguei, mesmo do tempo em que tu tinhas uma atividade de trabalho em pintura mais acentuada, essa questão temporal e talvez
e agora um termo que se calhar pode ser mal aplicado, tu dirás, uma certa reverberação para o universo sonoro estava presente, como está presente esse trabalho a partir do método lipiano, e seria interessante perceber porque esse método e não outro. O método também é ligado à linguagem, não é? À linguagem escrita e à matemática, mas depois o trabalho plástico tem mais do que visual, o trabalho da plasticidade, do cortar, do montar, do colar, de reconfigurar, de fazer, inclusive, do ponto de vista da composição visual e não da composição musical, que essa virá a posteriori, que já vamos falar, esse trabalho que tu fazes a partir dos elementos gráficos, portanto estamos, de certa forma, quase que a falar a partir de elementos de desenho. Sim. Esses elementos de desenho voltarão. Há aqui vários pontos de vista, tu fazes como por exemplo de movimento para te deslocares, para perceber se o Sol está em movimento ou não, e de facto não está, porque tu olhas para os objetos de um certo ponto de vista e olhas para as partituras também deslocante, ou seja, tendo um outro ponto de vista sobre os objetos escritos e os objetos gráficos. No caso dos objetos, é interessante perceber uma coisa: os objetos são de várias... alguns têm funções que são reconhecíveis, outras menos, várias proveniências, como já foi falado, mas não há nenhum objeto que seja ou seja, não há nenhum objeto que seja ligado a uma prática da eletrónica da área digital que tu também trabalhas. São objetos que têm, eu diria, com uma notação antropológica ou etnográfica, porque são objetos de um universo, de uma prática manual do fazer, e são objetos ligados à manualidade e não serão nunca ligados diretamente a uma atividade que não seja essa atividade, digamos, tradicional, em alguns casos até quase primitiva, do fazer humano. Foi uma escolha determinada, casual, não terá sido, foi uma escolha determinada e alguma razão. Sim, os objetos têm esse tipo de característica, não é a atitude não é absolutamente ocasional e até acidental, não, de todo. Há uma coisa que é muito importante no que respeita à questão do tempo e da possível distância que pode existir entre o objeto que é manipulável e que é um objeto com o caráter do utensílio, não é? Quer dizer, e que é a ferramenta, etc., não é? E o tempo que pode existir de alguma distância, como é óbvio, de um objeto que é absolutamente virtual e que não existe, não é? Quer dizer, não quer dizer que não possa existir enquanto matéria de pensamento, mas não é efetivamente algo que surge ao mesmo tempo. Mesmo se eu estiver errado, de um lado quase que estávamos próximos da música concreta, com os objetos a produzirem determinado som. E a maneira como se junta o som cotidiano à questão do som convencional, dito musical, etc. E do outro lado, ou digamos que sequencialmente, está o trabalho de recomposição. Isso é muito importante. De recomposição, através de um método generativo, que também sucede ao trabalho de recomposição do material escrito, seja sob forma gráfica, seja sob forma de escrita musical, que já continha em si peças possíveis de serem interpretadas e que são fragmentos dessas peças que vão aparecer, interpretadas por objetos para o qual não foram escritas. Exatamente. Não é? Sim. E depois há um processo seguinte que virá a resultar neste círculo perfeito que temos aqui, nos 16 canais que estão presentes através destes dispositivos, mas também do pentagrama muito plástico, muito escultórico, e que vem religar no teu trabalho as artes visuais, o trabalhar com o som, mesmo trabalhar com o som enquanto matéria plástica, enquanto matéria que é transformável, enquanto escultura. Eu posso dizer assim. Sim, claro, com certeza. É uma pergunta de quem conhece. Há muitos anos que eu acompanho a trabalhar há muitos anos, mas
A forma como e a metodologia que tu vais incutindo, vais experimentando, eu creio que o teu trabalho continuamente é um trabalho muito, muito experimental, portanto, quando se está à espera que de repente haja um reconhecimento de um processo, esse processo, entretanto, entrou numa reconversão que resulta já num processo seguinte. E isso, nesta obra, que é esta exposição, que eu insisto a dizer que é uma exposição peça, penso que é muito visível. Há aí uma série de coisas, João, que são importantes e até vou pegar mais ou menos daquilo que tu acabaste de dizer, porque a questão da conversão, sucessiva conversão dos objetos, das ações, das ideias, para mim é muito importante e então neste trabalho é absolutamente crucial. Inclusive, esse lado de... Bom, é certo que tanto as partituras que se converteram ou se alteraram em relação ao que é o original, obviamente, não negando algumas partículas e alguns momentos que são reconhecíveis, principalmente para quem conhece naturalmente as partituras originais, digo eu. Os objetos também por si só têm na sua pele, ou pelo menos estes que foram escolhidos e os que foram pontualmente intervencionados, eles têm na sua pele algo que os alterou. Seja de um modo sem controle da minha parte, objetos que são encontrados na praia e que andam a rolar na areia, etc. E, portanto, sofrem uma alteração formal e uma patina e uma nova pele que é dessa responsabilidade, é reconhecível, mas que é aproveitado, seja isso, ou seja, o próprio tempo, não é? Quer dizer, a tesoura da poda que tem uma patina na sua superfície do próprio uso e do tempo e a alteração a escova mais gasta, a escova nova, com uma marca de trabalho. Exatamente, a escova que é nova, a escova que está gasta, a escova que está gasta por acaso, por acaso, tem uma história que está ligada à minha família. Portanto, todo esse tipo de recados ficam vão-se juntando à ideia do próprio objeto, quer dizer, não precisam de ficar completamente disponíveis todas essas histórias, mas para mim é importante que exista esse tempo e que vá ficando e esse tempo implica uma ideia de corpo, uma ideia de manuseamento, uma ideia de uso, exatamente, uma ideia de tensão, de força, de precisão, claro, que está inscrita na memória desses objetos. Claro. Pronto, e lá está, há essa alteração que estabiliza de algum modo, não é? Quer dizer, ou pelo menos desta maneira estabilizou. Em termos plásticos, neste momento, aquele apontamento fica estabilizado. Ou seja, na instalação, o único momento que é efetivamente estático, diria, quer dizer, remete para um processo inicial, que é mais estático, é de uma escrita, é de uma leitura, é transversal, quer dizer, ele tem uma largura que propositadamente... no espaço onde nós estamos e pensado para este espaço é a largura máxima de uma das paredes e não quis atingir o resto do que potencialmente será o olhar periférico porque tem a ver com o plano, é um plano de imagem, quer dizer, é reconhecidamente qualquer coisa que remete para o universo da própria escrita musical, sendo que há esse lado da coisa feita, da coisa escrita, não é? Quer dizer, a própria linha do pentagrama é uma coisa que é escrita e que remete para essa ideia de escrita, não é? E os meios que foram utilizados também... Não é um pentagrama impresso, não é um pentagrama de produção industrial, podia completamente, ser... não é. Mas é um pentagrama que é desenhado a giz. A giz. Que é outra coisa que também tem muito a ver com... Também nos leva para giz, também nos leva para uma certa memória de... Exatamente. Do tal tempo que fica de uma escrita, enfim. E depois tem uma coisa que é muito curiosa, quer dizer, que é muito efêmero o giz, quer dizer, o giz... Enfim, pode-se estabilizar de alguma maneira, mas o uso normal da utilização do giz quando se escreve é porque tem esse destino de ser apagado, normalmente. Exatamente. Tem esse destino de ser apagado. Bom, em relação
que acontece como matéria sonora na instalação, e que eu considero que é uma peça só, enfim, já dito por ti, é verdade, isto tem estes lados de potencialmente haver qualquer coisa que é mais pictórica, que está mais relacionado com o plano de imagem, com o desenho, etc. Potencialmente sim, mas é uma coisa que é de facto uma peça só, e é pensado como uma só peça. A conversão, mais uma vez, não é? Da leitura, da interpretação das partituras através da utilização e manipulação dos objetos, há essa esse necessário registro, se quisermos, de converter, mais uma vez, para um outro formato, qualquer coisa que é o resultado de uma interpretação. Portanto, lá está, estas várias camadas, estes vários tempos, com conversões sucessivas. Não é? Eu sem te querer, então eu queria fazer uma pequena observação que tem a ver com o que estávamos a falar em voz off há bocado, quando chegámos à exposição, que é, há aqui uma atitude, de um ponto de vista radical, que não é nova na criação contemporânea. Portanto, não há aqui qualquer coisa mas há uma atitude radical neste sentido. Não há músicos a interpretar as peças que aqui estão, são canais pré-gravados que estão a ser reproduzidos segundo um método que está também ele em plena transformação. E os objetos que produziram os sons iniciais, portanto já há um início e um outro início, mas esse início já não é, digamos que, acompanhável, porque esse início vai se transformando. É profundamente diferente estarmos a reconhecer o som de um trompete, de um violino, de um piano e olhar e ver alguém que está a tocar um trompete. Há um determinado momento, pelo menos isso aconteceu-me, e creio que mais uma ou duas pessoas que pudemos ter aqui hoje por questões técnicas, porque a exposição não pode ter público, infelizmente, mas vai ter. Foi num determinado momento, neste círculo perfeito, quase nesta espécie de mandala, ou de panóptico, como ouvimos numa conversa há pouco, embora o panóptico aqui deixe algumas dúvidas, mas neste círculo perfeito, que tem um espaçamento perfeito entre estes 16 dispositivos, que eu diria quase que são 16 figuras, e figura não quer dizer que seja uma figuração antropomórfica ou humana. Há, num determinado momento, sabendo que aqueles objetos produziram som, há intuitivamente, ou quase que sinestesicamente, eu diria, entre a intuição, o momento de estar a ouvir o som que me chega e o objeto dos objetos que estão à frente, tentar, de certa forma, procurar uma correspondência. Não é procurar descobri-lo, penso que não é a mesma coisa, mas é procurar uma correspondência. Correspondência é essa que deixa de estar, eu acho que deixa de fazer parte do tempo medido, porque se sucede um silêncio, que é qualquer coisa que também poderíamos falar um pouco, ou se sucede uma outra sequência de sons que em transformação não nos deixam, ou seja, para já não nos dão nenhum descanso. E por outro lado, afastam-nos dessa ideia de tempo medido. É uma sensação muito ambígua que eu tive, foi uma tensão entre o que está representado e o que está em representação, mas em atualização na parte do som, e depois um universo que se expande. Sim. Há uma coisa que eu queria dizer, enfim, e lembrar, e que pode dar apontar, não digo para uma resposta única em relação a essas questões que tu estás a levantar, mas há uma coisa que eu devo lembrar, que é o seguinte: as partituras, mesmo as mais convencionais, estão dispostas para a interpretação. Exatamente. Absolutamente, sempre, não é? Quer dizer, diria, não é? E tu, inclusive, mesmo na música clássica, preferes a interpretação de não sei quem em relação ao outro, de uma mesma partitura. Pronto. E estas partituras começam a acrescentar, enfim, quando são partituras gráficas, começam a acrescentar o grau de interpretação de um modo absolutamente notório e franco. Ora bom, isso que tu estás a dizer em relação a essa tentativa de associação a qualquer coisa que está, não é descobrir o objeto, não é procurar o objeto correspondente ao som que está
que está a acontecer. Eu lembro-te do seguinte, há estas sucessivas conversões, para além daquela conversão que eu te estava a falar há pouco, em relação àquilo que acontece no objeto e o facto dele agora encontrar este novo destino, há uma conversão. Há uma conversão também quando ele é utilizado para interpretar uma escrita por uma pessoa, manipulado, e ele é armazenado com dispositivos que o permitem fazer, gravadores, ok? Esse som, certo, que é resultado. Acontece que há novamente uma camada que é a camada da difusão, não é? A camada que permite depois então chegar aos nossos ouvidos. Uma coisa é podermos inclusive pôr a ler esse aparelho que é armazenador para poder servir como reprodutor, para reproduzir, não é? Para reproduzir o som. Bom, e nós temos esse tempo, como há pouco se falava, quer dizer, um tempo que é replicado em relação àquilo que é o que aconteceu realmente naquele período. Mas não acontece, há aqui uma nova conversão. E, propositadamente, há uma interpretação também. Porque é uma programação que é feita de maneira a ler as interpretações que foram feitas e, portanto, armazenadas em formato áudio, não é? E essa leitura é uma leitura generativa, é uma leitura que, com graus de probabilidade, vai ler pontualmente e escolher pontualmente determinado tipo de áreas e períodos da interpretação gravada. O que é que acontece? Nós não temos, efetivamente, uma peça sequencial e fechada, nada contra, mas não é. É generativa, ou seja, ela tem que ser acionada para começar a funcionar efetivamente e para se relacionar com todo o resto de que está montado a nível visual e contar com o próprio espaço e tudo mais. Ora bem, isso é uma nova camada, isso é uma nova interpretação, inclusive na própria construção da programação. E o que acontece é que prolonga a ideia de espaço e de tempo. Sim. Eu vou interromper-te brevemente. Eu andei fora e dentro do círculo, no espaço, que é um espaço quadrado, quase perfeito desta sala de exposição, que é uma ótima sala de exposição. E há diversas sensações e há diversos planos de ouvir, muitas vezes até esses intervalos, os silêncios, que eu gostaria que falássemos um pouco, quando está fora ou quando está dentro. É claro que as colunas estão viradas para o centro, portanto há aqui um círculo perfeito, há um centro determinado. Não creio que o centro seja o lugar da escuta, parece-me até que não é. Em diferentes posições, tive diferentes relações com eu diria que eu não sei música e de som, não sou especialista, mas diferentes sequências que se foram expandindo no espaço. Completamente, sim. Depois, dentro, fora, de um lado, do outro, apesar do círculo ser perfeito, de serem 18 canais, 16 canais, 16 colunas, portanto, há aqui uma ideia de simetria, como há também uma ideia de duplicação da ideia do infinito. Exato. Há uma ideia de simetria, mas depois há uma assimetria no trânsito do meu corpo no espaço, na forma como eu transito, e quando eu uso esta expressão do trânsito no corpo no espaço, é no sentido de transitar, mas de ser também transitório. Sim. Enquanto que a peça pode não ser transitória e pode se expandir completamente, infinitamente. E mais, completamente pode. E obviamente também conta com a própria reverberação do espaço, enfim, por isso é uma questão que não foi das preocupações mensuráveis para incluir. Claro que eu tenho a experiência do lugar e percebo qual é o tipo de comportamento, mas depois é perceber como é que ele se revela, há esses acertos técnicos, como se revela no próprio espaço. Mas há uma coisa que eu te queria chamar a atenção. Obviamente, tu tens o tal círculo dentro de um espaço que não é completamente cúbico, mas pronto, sim, enfim, mas é muito próximo disso, enfim, principalmente quando temos mais luz, porque na realidade a luz que existe e que é trabalhada para a instalação é aquele rasgo que recorta a imagem do pentagrama e, portanto, a partitura mais
a última partitura, se quisermos, mas que também é móvel, quer dizer, ela também não tem uma sequência fechada em relação à maneira como se juntam os próprios objetos. Os limites estão destinados e estão pensados, mas depois o que acontece lá dentro, eu se voltar a montar a instalação, não tenho que anotar qual é que era a sequência. Até que não há uma ordem neste círculo, não há uma ordem no plano da parede. Completamente. E mais, aqui, um pouquinho atrás, João, é o seguinte: tu tens efetivamente um círculo perfeito e que está centrado na sala. Ponto. É um facto. Portanto, todos esses eixos e essa rotação e esse duplicar constante da possibilidade, essa réplica do que pode acontecer, portanto, há essa conversão, reconversão, que é pensada e até requisitada para o trabalho. Mas tu repara o seguinte: tu mesmo fora do círculo, tu tens sempre alguma coluna virada para ti, mesmo fora. Claro. Mesmo que distante. Pelo cruzamento, sim. Mesmo claro, que distante. Claro. A questão do espaço também conta com essa possível circulação e a vontade que há de poder chegar próximo da leitura do que é mais visível e do que é mais recortado ao nível de identificação. Quer dizer, mas tu tens sempre, efetivamente, essa questão do espaço e de proximidade. O que acontece é que, pelo facto da peça ser generativa, tu mesmo que circules com uma métrica qualquer que tu achas que pode ser interessante, o evento sonoro, o que acontece, como não tem uma sequência fechada, pode acontecer de diferentes maneiras. Quer dizer, e tu estares efetivamente próximo de uma coluna que não está virada para ti, que esteja com um sinal e com um registro sonoro a acontecer, e outra que está mais distante. Portanto, essa questão do espaço também eu diria que nem é preciso ser pensado, quer dizer, é uma coisa que de facto, acontece e é reconhecível e é convocado para o próprio trabalho. Há uma outra coisa que eu acho que pode ser importante dizer, que é esta questão do espaço e esta maneira como se duplica, como tudo isto se duplica. Sim. E como se vai replicando e multiplicando, etc. Nós temos um espaço, que é uma ideia de espaço mais comum. Quando falamos em interior, temos umas 4 paredes, não é? Quer dizer, quando falamos em interior, o mais básico é ter as 4 paredes. E, portanto, os eixos dessas 4 paredes implica haver, dentro do próprio, uma espacialização efetiva. Se tivermos pontos de escuta distribuídas neste espaço, temos uma quadrafonia. Enfim, claro que no estéreo também temos alguma espacialização, mas é uma espacialização de largura de palco, profundidade, que é trabalhada no próprio estéreo, enfim, cada vez melhor. Mas se falarmos em espacialização e contar com o espaço numa distribuição convencional, temos 4 eixos e, portanto, 4 pontos de escuta. Se nós rodarmos, dobramos isso e temos, obviamente... as suas linhas medianas. Exato. As bissetrizes. E as bissetrizes tendo um outro ponto, passamos a ter mais informação e a espacialização começa a ficar, vai dobrando, não um rebatimento puro, mas vai dobrando, efetivamente. E se nós tendo esses 8 pontos, não é? Há uma coisa que é curiosa: se rodarmos ao contrário, em termos formais temos o infinito. Não temos o 8, mas temos o infinito. E, portanto, há rotações constantes, mesmo a nível formal, conceptual, etc. Há rotações constantes que vão tendo alguma consequência e que vão sendo assimilados para o próprio trabalho, ou vão sendo aproveitados para o próprio trabalho. Quando o escultor começa a trabalhar com o construtor sonoro. Isso, exatamente. Pronto, eu não me importo nada, quer dizer, é a escultura sonora, é a instalação sonora, há essa discussão, inclusive, já se começa a definir canais para identificar o que é que são efetivamente trabalhos. Não estava a tentar fazer isso, mas o que me interessa sim é muito a plasticidade, mas e quando convoco ou quando escolho materiais, eles têm que dar resposta em relação à ideia que é montada e que é proposta e que é desenvolvida. E o som também, obviamente que sim.
Há uma coisa que é um facto. Eu, desde há muitos anos que trabalho com som, dentro da área, mesmo seja musical, não musical, mas o som é qualquer coisa que efetivamente me interessa desde muito cedo. Houve uma altura em que eu achei que sim, a partir desse momento eu estou apto para poder incluir o som no trabalho expositivo de artes plásticas, enfim. Mas, mesmo assim, eu reconheço que esse primeiro que surgiu ficava muito no patamar e na área do que potencialmente poderá ser considerado uma banda sonora ou uma envolvência sonora ou uma linha sonora. Neste momento não, o som está absolutamente em pé de igualdade, que seja lá qual for o material. Pois, mas era isso que eu há pouco estava a tentar referir, que é, tu trabalhas o som como trabalhaste sobre os papéis escritos, desenhados, gráficos, que são identificados como pautas, como o pentagrama, que decorre, ou digamos que é verter numa escala ampliada o que define uma pauta, e não sei se será interpretar os objetos, não são as notas. Não são as notas que ali estão. Mas é interessante uma questão que, quando depois houver a experiência pública da peça, eu não sei se terão a mesma experiência que eu, há momentos em que, e não é por estar de frente para a parede, há uma única parede que tem os objetos e que tem o pentagrama. Há momentos em que eu estava de frente para os objetos e os objetos eram qualquer coisa que eu tentava, como referi há pouco, identificar ou procurar. Noutros momentos, absolutamente não. E muitas vezes, quando não tinha os objetos em presença, o som, pela memória visual instantânea de segundos dos objetos que estão atrás de mim, ou que eu não estou no meu ângulo de visão, de repente tornam-se presentes. Sim, sim. Mas há aqui uma coisa que isto é da minha experiência. Poderá ter alguma influência em relação a esse assunto que acabou por te assaltar ou por teres experienciado dessa maneira. Nesta nova camada do som, e o som trabalhado, portanto, este novo período de trabalhar o som permitiu uma nova camada e uma nova realidade. Ou seja, eu dizia há pouco, nós armazenamos o som com dispositivos que nos permitem fazer, portanto, gravar, etc., ou o replicamos de um modo direto, ou então há a hipótese de o trabalhar, mesmo a nível plástico, também com processos de programação, não programação, usando programas, etc., etc. Tu podes virar um som ao contrário, isso é absolutamente básico. E a leitura, até muito lynchiana, quer dizer, o discurso é ao contrário, é reconhecível como tal, não é? Quer dizer, pronto. Mas isso é uma coisa que é absolutamente básico, virar ao contrário. Assim como tu podes fazer uma cópia de uma imagem qualquer e virar e fazer o contrário. Claro. E tudo bem. Básico. A questão é, dentro das ferramentas que são utilizadas neste caso, deu entrada essa nova camada. Não há uma alteração sistemática em relação ao som original. Não há. Mas também há, de vez em quando, essa mais-valia, esse novo momento, essa nova reinterpretação através dos meios que foram utilizados. Portanto, se pontualmente é virado ao contrário de um momento que não é calculado, mas que é introduzido como camada, se é um granulado, são ferramentas que nos permitem ter resultados e que estão associados à própria linguagem. Isso pode-se interpretar como um lado de improviso ou de experimentação, ou não? Mas sempre, quer dizer, interpretar ou reinterpretar pode ter essa tónica dentro da experimentação, esse lado de improviso, de coisa que acontece, não é? Ou seja, é utilizar os meios para poder ter, naturalmente, resultados, tendo em conta que poderemos ter determinado tipo de resultado, mas não é completamente previsível, não é fechado. Não é? É previsível, mas não é fechado. Não é fechado. Isso acontece com os momentos de silêncio que... Também.
porque os momentos, em conversa com o Francisco, que foi a pessoa que esteve, que esteve mais próximo durante este período de trabalho, atenção, não quer dizer que todos os outros alunos foram absolutamente importantes, mas pronto, o Francisco era a pessoa que estava mais próxima dentro deste momento da programação, e houve uma conversa que eu tive com o Francisco na altura em que eu disse, provavelmente o peso que deve existir do silêncio vai ter que ser incluído de alguma maneira, ou vai ter que existir. Qualquer coisa que funciona até muitas vezes como, não é pausa, mas é pausa da própria leitura, não é? Aquele momento que é uma pausa, mas que não é pausa precisamente com o peso, porque se nós tivermos um determinado tipo de evento sonoro com alguma densidade, e se de repente tivermos um silêncio, esse peso do silêncio é absolutamente notório, em oposição do que foi a densidade que acabamos de ouvir. Mas também cria espaços e tempos, não é? E tempos que são diferentes. Era aí que eu ia chegar, não é apenas uma interrupção, e agora é matéria. Seria, talvez, é matéria. Bom explicar o que é que se entenderia aqui por interrupção no que eu estou a dizer, mas é realmente matéria quando tu dizes que... Completamente. Quando a linguagem é muito física, quando se fala em peso, espaço, há um valor para esse momento da ausência. Exatamente. De som, mas que traz consigo... Claro, e eu nem sequer estou aqui a fazer, quer dizer, não estou a fazer nenhum tipo de referência ao silêncio cagiano, nem nada disso, zero. Enfim, é um facto, quer dizer, obviamente se acontecer som que não está incluso dentro da composição e que acontece, ele soma-se a esse momento, não é? Se estiver durante o período de silêncio. Portanto, eu não estou a replicar nem a evocar. É interessante falar disso, porque assim, tu podes aceitar ou integrar um som acidental na composição e o silêncio acidental. Completamente. E mais às vezes até se dilui e fica absolutamente incluso. Eu já tive aqui experiências na instalação em que estava a ouvir e que estava num determinado ponto, seja o centro, seja circular, seja fora, e acontecer determinado tipo de som que eu olhei só porque há a consciência que ele tem uma reação no espaço e eu consigo localizá-lo. Mas este espaço, neste momento, está todo recheado com essa possibilidade de coisas que acontecem atrás, à frente, a 3/4, etc. Enfim, não foi explorado. Claro que há projeções de réplicas consoante a densidade do som, mas que têm a responsabilidade, enfim, não só dos materiais que existem na superfície do espaço, mas também a reverberação natural. Quer dizer, eu tenho... não sei quantos segundos, mas isso já é outra questão, mas que tem influência, e o Lussier trabalha imenso essa questão da percepção, o espaço tem responsabilidade na percepção do próprio som, obviamente, naturalmente, e ele tem trabalhado bastante isso é uma coisa que também me interessa naturalmente. Não é que tenha sido absolutamente trabalhada ou incluída neste projeto, mas é de uma consciência, quer dizer, não estive a isolar o espaço, estive a experienciá-lo e perceber como é que ele resultava neste... Portanto, quanto eu percebi, tirando a ação sobre as paredes para as escurecer, para as pintar negro... Essa sim, a visual eu quis anular essa... Precisamente para o plano de imagem da única coisa que efetivamente é uma imagem... Bom, o círculo das colunas também há aqui várias... É plano e a geometria. É plano e geometria. Tridimensional. Exatamente, é verdade. E lá está, sim, até na própria construção, não é? Há uma coisa que eu faço muito a pensar, é desenhar. Eu desenho muito a pensar, ou penso e desenho, e anoto. Mas, e depois os desenhos têm uma linguagem muito própria nesses casos, e, enfim, e as funções que também têm, muitas vezes, são coisas para mim, mas que muitas vezes começam também a dar resposta a determinado tipo de coisas que estão a ser pensadas. O que é muito curioso, porque muitas vezes a anotação escrita
obviamente depois, quando revisitada, ela serviu como anotação e serve-nos para recordar, ou avivar, ou até avisar, mas a escrita e a gráfica e a pictórica e a do desenho acrescentam informação, e é muito curioso como durante mesmo o processo da própria anotação gráfica do desenho eu tenho muitas vezes respostas por causa desse mesmo processo, e respostas que não vêm do além, vêm da prática, vêm do fazer, não é? Do fazer que faz fazer, do desenho que faz desenho, do som que faz outro, ou chama outro som. Lá está, esta espécie de poder magnético que os objetos ou as coisas têm, para mim entusiasma-me, porque parece que armazenam no seu corpo uma informação que não precisa ficar completamente explícita, mas que está lá e que tem influência em relação ao que é intuída por... Absolutamente. Aliás, tudo isto aconteceu e obviamente não está completamente espelhado no resto. Para mim está, porque para isto acontecer desta maneira teve estes passos, teve estes momentos, e que nunca foram negados, eles vão estando. Não estão todos eles em simultâneo completamente mostrados. As partituras não estão aqui, como tu disseste e bem, não estão aqui, mas estão, não é? Porque tiveram influência. Se não fossem aquelas partituras, aquele momento e aquela conversão e aquela alteração, não existia nem o som que ouvimos, mesmo em processo generativo, poderá nunca mais voltar a ser igual, ou pode nunca mais haver um reencontro com essa linguagem escrita, ainda que reconvertida e que reconfigurada e que objeto de recomposição, que tem uma matriz. Eu acho que isto é a minha interpretação. Sob o pentagrama está uma matriz que é a matriz dos objetos materiais, dos objetos de uso manual. Manual, exatamente, sim, e completamente. O que diz respeito à escrita conceptual também, à lógica matemática e tudo mais, é a parte do trabalho que é sujeita depois a um outro processo eletrónico, digital, conceptual, trabalhado segundo outras metodologias. Sim, mas é trabalhar com outras metodologias porque há essa necessidade e pronto, é a questão que está associada à própria técnica, quer dizer, inclusive os próprios resultados de processos digitais, lá está, têm determinado tipo de coisas que estão associadas ao próprio meio, pronto, mas isso é absolutamente natural. Há uma coisa que eu acho que é muito importante, é viver é estar neste trabalho. E mesmo com as opções que se têm de circular e de ficar parado, estático, o que se quiser. As opções de cada um, mas viver. Eu ontem estava a ver passei por uma entrevista ao Rodrigo Areias e perguntaram-lhe qual é que era um dos filmes da vida, ou perguntar qual é o livro da vida, ou o disco da vida, ou o livro... mas dos filmes, e ele disse, enfim, houve ali um desvio, mas houve ali uma coisa que me chamou a atenção, porque é o estado em que vivemos, e eu estou a sofrer também com esta instalação. Estamos todos, mas quer dizer, nesta situação particular, bastante. Ele dizia que ver cinema através de maior parte dos dispositivos que existem agora, seja aquele mais reduzido, que é o telemóvel, ou o iPad, ou o computador, ou a televisão, se quem está a ver o cinema quer ter uma referência em relação à narrativa, etc., à história, etc., isso está, ok. Mas a experiência do cinema é qualquer coisa que não fica naturalmente espelhado, né, ou ligado a sensação. Aliás, há um autor francês muito dedicado... E, portanto, essa experiência eu tenho... Há um autor francês muito dedicado à história da fotografia que fala da experiência de estar sozinho na sala de cinema, sendo que estamos com outros. Completamente. Ainda que haja uma cadeira vazia ao lado, duas, três, o que seja,
que não seja uma sessão onde só está eventualmente só uma pessoa. Mas estamos naquele frente ao grande ecrã, de certa maneira, eu não diria isolados dos outros, mas mais recolhidos para termos esse esplendor da imagem em movimento e depois, claro, da narrativa e do... Claro. Mas tu repara o seguinte, eu há pouco falei do plano da imagem. Nós temos no cinema qualquer coisa que, enfim, pode ser absolutamente profundo. Há muitas coisas, quer dizer, mas em termos, o que é que nós temos ali à nossa frente? Temos uma imagem que tem uma altura e uma largura, portanto, não digo que seja uma janela, mas que tem uma largura, por mais aberto que seja, e não estou a falar das projeções em 180 graus ou 360 graus, que já fiz uma experiência 360 com uma artista austríaca, que é interessante, mas eu estou a falar do cinema em que essa largura e essa altura depois nos permite ir para outros lugares, etc. O campo da imagem, a escala do completamente. Campo da imagem. Esta opção de usar a luz como um recorte daquela escrita, daquele desenho, daquele momento, tocar nos limites do que é a área de uma das paredes, tem muito a ver com esse plano de imagem. E aquele que nós conhecemos como sendo mais aberto, com essa tal altura e largura do plano, é o CinemaScope, o Panavision e por aí fora. Portanto, essa largura, não é? Que é ocupar um espaço mais panorâmico. É interessante tu referir. Esse panorâmico é uma coisa que também abre o campo, obviamente, não é? Quer dizer, fecha... Este panorâmico que se expande numa das paredes, que são semelhantes, como dissemos, sim. em contraponto com o círculo perfeito. Exatamente, e por isso é que eu dizia tal geometria há pouco, não é? É. Bom, mas lá está, a relação das partes, eu estou a nomeá-las, tu estás a nomear e estamos a falar do som, do digital, do manual, do analógico, não analógico, do desenho, do risco, do toque. Mas tudo faz parte desse universo dentro do que é obviamente neste caso, porque estão reunidos, eles não são considerados trabalhos diferentes, é efetivamente um trabalho só e que inclui essas variedíssimas partes, mas realmente a minha busca não é implicar todas essas diferentes tipos entrar numa harmonia quando se consegue implicar diferentes tipos de meios ou diferentes tipos de linguagens ou de tecnologias, etc. Não me interessa. O que me interessa é que a resposta que elas têm para dar em relação à ideia, isso é que é fulcral, absolutamente fulcral. E não é exclusivo, como é óbvio, longe de mim. Mas eu acho que é muito importante para que haja de facto alguma... Mas isso aconteceu desde muito cedo, tanto quanto eu tenho acompanhado no teu trabalho. Sim, mesmo na pintura, por isso é que a utilização do objeto... Eu falava nisso há pouco, de uma conversa que tivemos aqui durante este processo curatorial, que também teve que se alongou devido a esta situação que estamos a viver, mas a questão da pintura, que na altura te chamaste a atenção, onde essas questões, por um lado, e essa necessidade desse tipo de resposta já se punha na forma como tu desenvolvias a pintura e como desenvolves os desenhos, que são desenhos muitas vezes de anotação, são desenhos anotados com cifras, com valores, com datas, mas com uma plasticidade muito grande que eu penso que viremos a ter a oportunidade de dar a ver no próximo passo, que é o livro que vamos começar a fazer. Vamos, com certeza. E que eu acho que o livro pode ser, deixarem aberto o livro, que ainda vamos fazer, e deixarem aberto também a exposição para que possa ser fruída por todos aqueles que possam ter esta experiência e que tu tenhas a experiência com eles. Porque este trabalho colaborativo é um trabalho colaborativo que tem uma fase durante os processos de criação e depois é um trabalho que continua com o outro. E o outro é quem for, quem vier, não é? Como os outros que estiveram contigo. Sim. E o Delfim há pouco falou um pouco disso, desse exatamente. Pedro, muito bem. Muito obrigado. Até breve e agora vamos fazer o livro.
Vamos, com certeza. É a nova etapa. Obrigado.